Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou dar continuidade ao trabalho sobre urbanização e toda a questão, de modificação que ocorre, no Brasil desde os anos 20, como você observa aqui nesse gráfico. O perfil da população brasileira foi modificado. E vem a pergunta, Porque o que aconteceu no Brasil que fez com que em um período, de quase que 100 anos, o país saísse de uma situação de agrário rural para urbano industrial. Então aconteceu toda uma modificação na organização do nosso país. Observem bem nesse gráfico, que você vê população urbana, não tem que destacar aqui, então ela vem crescendo, de forma progressiva e ao fim de 2010, nós superamos mais de 84% da nossa população é urbana. E o que a gente pode concluir com isso? Que o Brasil, primeira classificação, o Brasil é um país urbanizado. Esse processo de urbanização, lógico, como você vê, ele foi acelerado. E algumas situações levaram à geração de vários problemas. Bem, então, urbanização. O que é a urbanização? Urbanização é o crescimento do meio urbano proporcionalmente, maior que o crescimento do meio rural, certo? Com a migração da população do campo para a cidade. Qual é o objetivo dessa população? Por que essa população migra? Basicamente porque a população ela não encontra mais meios de subsistência, de viver no campo, por N problemas. Eu posso dizer aqui um exemplo, concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, fica a grande margem da população do campo sem oportunidade, o objetivo também de modificar a sua qualidade de vida. Então existem vários fatores que levam as pessoas a se deslocar do campo para a cidade. Outro ponto importante, é quanto à indústria. A indústria ela crescendo, então aumenta o número de geração de emprego. Então essa oferta de emprego é algo atraente para a população, Então com isso você tem aqui o crescimento, do setor secundário, que é o setor da indústria, e consequentemente também o setor terciário, que é o de serviços. Beleza? Então, com isso você vai ter a expansão, o crescimento da população indo do campo para a cidade e, consequentemente, a expansão das cidades. Representa então aí uma modificação, na paisagem do nosso país. Nós deixamos então, como eu falei no início da aula, nós deixamos de ser um país agrário e nos tornamos um país urbano industrial. Veja só, alguns conceitos básicos, Sítio urbano, terreno sobre o qual se constrói a cidade. Então ali desde sua origem, a cidade até ela vai ocupando, um espaço, ou seja, é a área justamente ocupada pela cidade, é o terreno, e também tudo isso vai influenciar nas características da formação estrutural da própria cidade. Vamos aqui. E aí a situação refere-se então à localização geográfica da cidade, ou seja, local onde a cidade se situa quanto ao espaço mais amplo. Então você tem aí meios de comunicação, presença de riquezas naturais, distância em relação a outros centros urbanos. Esses fatores aqui
são fatores que levam o desenvolvimento de outros centros. Então, um exemplo, né? Existem cidades que elas surgiram devido, um exemplo, à exploração mineral. A existência da cidade está relacionada à exploração de determinado, um exemplo, minério de ferro. Né? Ali, devido a essa economia, foi se formando um povoado que cada vez mais foi progredindo, explorando essa riqueza mineral, né? E com o passar do tempo, né, se tornou então aí um polo. Né? Bom, e avançando aqui, né, a localização da cidade então é relativa. Função das cidades, né? A atividade principal da cidade, em razão do qual ela se expandiu. Então aí um exemplo, né? A história de Mossoró. Mossoró sempre esteve muito ligada à prática comercial, a exploração de determinados recursos como petróleo, sal, certo? Calcário. Toda essa dinâmica, né, e variedade de produtos minerais a serem explorados na cidade de Mossoró, olha o exemplo que eu estou dando, né, levou então o crescimento dela. Né? Da mesma forma, você tem hoje um exemplo, a cidade de Apodi, né, que tem a Chapada do Apodi, que é a área economicamente viável, né, onde é explorado na Chapada do Apodi também o calcário. É uma área de terreno muito fértil, pratica-se a fruticultura irrigada, né? E também é uma grande fonte de recursos hídricos. Então, várias empresas se instalam ali devido ao abastecimento de água. Então, observe bem então que o recurso natural, né, potencializa o desenvolvimento de uma cidade. Né? Então, uma mesma cidade pode exercer diferentes funções. Então, você tem aqui as cidades, devido a elas crescerem em influência, elas vão começando a centralizar determinadas características. Ela pode ser uma cidade, observe aqui, função principal aqui, como você vê na tabela. Política administrativa, é o caso, um exemplo de Brasília, Washington, né? Qual é a finalidade dela? Depende basicamente, né, de sediar órgãos públicos. Então, Brasília hoje é o centro administrativo do Brasil, certo? Outra característica, um exemplo aqui, voltando ainda a Brasília, né? Brasília fundada em 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Foi ele que criou aquela cidade, né? Sobre ali os desenhos do arquiteto Oscar Niemeyer, né? A cidade de Brasília foi completamente planejada. Né? Planejada para quê? Ela tinha um objetivo, o quê? Administrar. Cidades que têm um crescimento espontâneo, né, está relacionado mais à economia, certo? Seja no setor industrial ou comercial, como você vê aqui, né? Cidade como São Bernardo do Campo, Volta Redonda, né? Cidade comercial, né? Cidade do Paraná, do Panamá, né? Cidade del Este, né? No Paraguai. São cidades que têm um foco, né, muito forte voltado para o comércio, certo? E assim sucessivamente. Tem várias situações aqui. Um exemplo, olha, cidades com aspecto que envolve grande parte de sua renda, a característica religiosa, é o caso de Jerusalém, Meca, na Arábia Saudita, né? Fátima, em Portugal, né? Aparecida, né? Que é também aqui no Brasil. Então, ela tem ali depende basicamente, né, sua fonte de geração de emprego e renda ao aspecto religioso daquela cidade. Né? Além do mais, existe também as cidades que se destacam muito justamente pelo aspecto de universitário, né? Depende basicamente ali
dos campos universitários, que são muito grandes, né, e geram muito emprego, renda, desenvolve tecnologia e ao mesmo tempo também atrai indústrias para em volta, né, desses grandes centros tecnológicos. Né? São Carlos, Viçosa, em Minas Gerais, é um exemplo disso. Certo? Então, a expansão da cidade, ela parte, então, logicamente, do centro, que é a área onde se concentra, né, as pessoas, os prédios comerciais, o centro da cidade. Com o passar do tempo, pessoal, de acordo com que a cidade ela vai crescendo, o centro ele vai deixando de ser uma área de habitação e tende a ser mais só comércio. A tendência é essa. Quanto mais a cidade ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, a área central fica mais reservada à prática de comércio, certo? E aí você tem aí, inclusive acontecem os famosos movimentos, né, da população. Inicia o dia o conhecido movimento pendular, que é conhecido, que é o que? As pessoas que moram nas áreas mais distantes, de subúrbios, elas vêm para o centro porque justamente trabalham no centro. Fim do dia, elas retornam para suas casas. Constantemente, elas fazem esse ciclo, né, de ida e volta, que é conhecido como movimento pendular da população. E aí define-se então a centralidade de uma cidade, né? Não é só o aspecto de localização, né? Mas também o desempenho, né, daquele centro, né? O que é a importância daquela área para a cidade. Bem, a expansão das cidades existe de duas formas, né? A vertical, né? A vertical que é justamente um processo aí de edificações, né? De edificações, construções de grandes arranha-céus. Então, Mossoró é uma cidade que desde os anos 90 passa por um processo de verticalização, certo? Porque inicialmente a tendência é a cidade ela crescer horizontalmente, expandindo os seus limites. De acordo com o seu crescimento, sua prosperidade econômica, a fase seguinte é de verticalização. Então vai começando então a se concentrar grandes prédios, né? Seja comerciais ou habitacionais. Né? Então o crescimento horizontal, né, é a expansão do espaço urbano. Então a cidade ela vai se expandindo de forma horizontal. Com o passar do tempo, ela vai crescendo, aí inicia o processo de verticalização, que é a de construção de grandes prédios. Bom, é normal quando uma cidade ela cresce muito, né? Existe o fenômeno da conurbação, que duas cidades que se encontram. Elas crescem tanto que elas se unem, né? As áreas metropolitanas são bem comuns isso. Então, quando uma cidade se expande, aí observa aí o conceito, né? E se encontra com outra cidade vizinha. Então, esse processo de expansão, né? Isso aqui é um processo de expansão horizontal que junta uma cidade com outra, é conhecido como conurbação. Os subúrbios, né, é justamente, né, aquelas áreas de periferia. Por quê? Porque geralmente, pessoal, os centros de grandes cidades eles são muito tumultuados. Onde tem uma concentração, uma poluição, concentração de carros, pessoas. Então essas áreas não são áreas muito boas para habitação. Então começa com o passar do tempo, né, as pessoas vão buscar locais, né, que apresentam uma maior tranquilidade. E aí surgem os subúrbios, que é justamente aquelas áreas onde a população reside. Geralmente, então, como eu falei para vocês, os centros urbanos, grandes centros urbanos, não tem uma grande concentração de habitação. Ele é mais um ponto comercial. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.